Olá pessoas! O vídeo de hoje é um remake de um vídeo que eu já fiz aqui, acho que ano passado, se eu não me engano. E é um vídeo de agenda com costura link stitch mais long stitch. No vídeo passado eu tive muito problema com o tecido, porque não era um tecido muito próprio, era um corino muito ruim. Primeiro ele era muito bambo, então o acabamento não ficou tão legal, e o verso dele era péssimo, muito ruim, porque era um tecido muito sintético no verso e não ficou legal para costurar. Na hora que você ia atravessar a agulha, ele puxava um pouco dos pelinhos ali do verso, não ficou ruim. Assim, o produto em si ficou legal, mas eu não gostei do resultado, achei que podia ficar melhor, e eu resolvi fazer uma nova versão esse ano com outro tipo de tecido, que é o Montana 1.4. Ele é um corino mais sintético, na verdade não é um corino propriamente, é mais ou menos um couro sintético, né, que é tudo parecido aí, e ele tem 1.4 de espessura. Ele já me deu um acabamento muito melhor, vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, e eu tô fazendo aqui também com o miolo já de 2022. Esse miolo é um que eu mesma desenvolvi para minha loja, ele tá disponível para venda para quem quiser comprar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e um cupom de desconto também, obviamente, para vocês aqui que estão vendo esse vídeo. E no site você tem duas opções, você pode escolher o miolo costurado, que é que nem esse aqui, e o miolo de espiral, que aí você escolhe o que você prefere, né? Tem gente que prefere trabalhar com iron e tem gente que prefere fazer costurado igual esse que a gente vai fazer. A única diferença é que o miolo no site está dividido em 8 caderninhos. Eu fiz aqui para esse vídeo em 6, porque eu queria agilizar um pouquinho a costura aqui, mas o miolo oficial está dividido em 8 bloquinhos, tá? Então não vai ficar exatamente igual esse aqui, ele vai ter 2 bloquinhos a mais. O miolo para costura que está disponível no site, ele já está posicionado, ou seja, as folhas já estão na ordem correta para você encadernar, porque é diferente para encadernação com espiral, certo? A ordem aí do arquivo é diferente, então lá no arquivo costurado já tá certinho posicionado para você não ter problema, e vem com as instruções de tamanho, né, quantidade de bloquinho, etc. Mas então vamos passar para a prática. Antes da gente começar, se inscreva no canal, deixem um like aqui embaixo e cliquem no sininho para ativar as notificações. Me sigam também nas redes sociais, Instagram, Facebook, e entrem no canal do Telegram, que eu também sempre aviso por lá quando tem conteúdo novo. Meu miolo já tá todo impresso, e a primeira coisa que eu preciso fazer é separar os bloquinhos, cada bloquinho de encadernação, que vão ser 6, igual eu falei pra vocês, né? Essa é a parte mais chatinha, porque você tem que ir separando e conferindo se tá batendo certinho a paginação, né? Pra ver se você não pegou folhas a mais ou folhas a menos pra cada um dos bloquinhos. Então, os meus blocos aqui vão ter 15 folhas. Aí, olha só, quando eu dobrar ele dessa forma, para baixo, para que meu título aqui, né, a minha página de rosto fique certinha, a última página desse bloquinho vai ser 7 de março. E o próximo bloquinho, ele começa realmente dia 8 de março, tá? Então esse bloquinho aqui tá certo. Eu já vou dobrar e já deixar ele prontinho antes de seguir pro restante, porque assim eu garanto que vai ficar tudo certo, né? Que eu não vou confundir folha e tudo mais. Então alinho bem aqui. Eu vou deixar pra cortar as pontinhas depois, tá? Vou terminar de separar as folhas primeiro. E aí eu vou continuar fazendo isso até eu ter separado todas as folhas aqui e elas estarem certinhas. Aqui também tá certo, eu termino em 16 de maio e o próximo começa 17 de maio. E realmente é só fazer isso até o final para ter certeza que todas as suas folhas estão certinhas. Todos dobradinhos, separadinhos, aí agora sim eu vou refilar o outro lado para tirar todas essas pontas. O meu último bloquinho ficou bem menorzinho, tá vendo? Porque como eu mudei a paginação para ficar com 6 blocos, não ficou uma paginação certinha, então acabou que o último bloquinho ficou menor, tá? Mas no arquivo que eu vendo na loja, ele tá dividido em 8 bloquinhos certinhos, tá? Todos com a mesma quantidade de páginas. 10 páginas, eu acho, se eu não me engano, ok? Mas então, vamos cortar aqui, e a minha medida vai ser 14.2, que é a medida que eu sempre trabalho, né? Pra quem já me acompanha aqui, todos os cálculos foram feitos nessa medida, e a altura eu já tinha cortado antes de dobrar, tá com 20.4.
Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa para todos os outros bloquinhos para deixar eles retos e aí a gente vai passar para a furação. Agora que todos os meus bloquinhos já estão refilados, a gente vai passar para a furação, mas na verdade eu vou pegar aqui o revestimento primeiro para a gente calcular o tamanho do revestimento e fazer a furação nele antes de fazer no miolo, tá? Que eu acho que vai ficar melhor. Para calcular o revestimento, você pode simplesmente pegar ele e passar aqui em volta, só que eu vou medir efetivamente, porque o meu revestimento, olha só, ele vem num rolo desse tamanho aqui, e aí fica muito difícil de eu conseguir fazer essa volta e cortar de forma eficaz. Então eu vou efetivamente medir. Esse revestimento aqui é o Montana 1.4 milímetros de espessura. Então tá vendo? Ele é mais grossinho, ele vai dar um bom acabamento para fazer uma capa flexível. E ele é como se fosse um couro mesmo, né? Ele é um couro sintético. Então ele tem essa superfície aqui do couro efetivamente e esse verso aqui que vai ser ótimo para fazer a parte de dentro do caderno, sem precisar fazer nenhum tipo de acabamento, nem nada do tipo, ele já vai ficar perfeito desse jeito. E aí, qual que é a medida então que eu vou usar? Vou pegar aqui meu bloquinho, vou considerar aqui primeiro na altura, seria 21 centímetros, que foi mais ou menos a medida que eu calculei, porque o meu bloquinho, ele tem 20.4, certo? Então, a minha altura ficaria 21, que é 6 milímetros a mais, que é a medida mais ou menos que eu gosto de trabalhar, eu acho que vai ficar bom aqui. Então, a altura vai ser 21. Agora, na largura, que é o cálculo mais chato de fazer, né? Você tem que pensar primeiro em 2 vezes a largura. A largura aqui, então, eu tenho 14.2, certo? Que foi o que a gente cortou. Então, de largura, eu teria 28.4 de um lado e do outro, né? Em cima e embaixo, para totalizar aqui, para fechar, né? E aí, na largura, né, na altura aqui, quanto que eu preciso? Eu precisaria aqui da altura da lombada e aí você pode escolher como você prefere fazer, se você quer pressionar um pouquinho ou não os seus bloquinhos, tá? Eu vou trabalhar aqui com a medida de 3.6, que seria mais ou menos 6 milímetros para cada bloquinho, mesmo que o meu bloquinho de baixo esteja menor, tá? Eu já tô considerando como se eu estivesse fazendo com um bloquinho de tamanho normal, para eu ter uma medida aí certinha na hora de fazer a furação e não ficar desigual. Então eu vou trabalhar com 3.6 do lado de cá, somando ao 28.4 que a gente já tem, eu teria 32 mais o lado de cá, que seria aqui mais ou menos 2.5. Então até o momento eu tenho 34.5, mas eu quero, isso seria uma medida muito certinha, né? Eu quero que ele faça a volta e ainda sobre um pouquinho aqui para sobressair o tecido, né? Para poder fazer o fechamento aqui. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui. Se eu tô com 34.5, eu acho que eu vou fazer com 40, porque aí ele vai me dar aí uma margem para sobressair. Ele vai sobrar mais ou menos 5,5 aqui para a parte de cima, que eu acho que vai ficar bom. Então eu vou fazer com essa medida, certo? Eu tenho 21 de altura por 40 de largura. Vamos partir então, cortar aqui o meu tecido. Deixa eu deixar de lado o miolo. Pelo verso, eu vou ter que fazer uma pequena marcação aqui de uma forma que eu consiga ver, mas sem que fique marcado efetivamente no resultado final, né? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui na largura eu tenho, não sei se esse tecido é 50, deixa eu ver, eu tenho 50 aqui na largura. Então, qual que é o lado melhor para eu cortar, né? O sentido melhor para eu cortar? Eu vou deixar um esquema aí na tela para vocês verem o cálculo que eu fiz mais ou menos da quantidade de capas desse tamanho que eu conseguiria fazer nesse tamanho de tecido aqui pra gente calcular qual que é o sentido que vale mais a pena. Pelo esquema aí dá pra ver que é melhor fazer no sentido da vertical, dessa forma aqui, com o 21 nesse sentido, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera, que tá meio complicado. 21 aqui assim e o 40 no outro sentido, tá? Então eu vou marcar aqui de uma forma que eu consiga ver, mas que não vai aparecer no resultado final. Vamos ver se eu consigo fazer um micro pontinho preto aqui. E aqui, pela medida que a gente tinha calculado lá, eu vou diminuir um pouquinho, né, para dar para fazer uma 7ª capa, igual eu mostrei no computador. Então aqui, na verdade, ao invés de 40 centímetros, ele vai ficar com 39,7, né? Acho que vai dar, vamos ver. As bolinhas aqui realmente ficaram bem discretas. Acho que eu perdi uma delas aqui, inclusive, de tão discreta que ficou. Aqui, achei. Vamos ver se deu certo. Olha só, vai dar certinho. Tá vendo? Eu vou ter a parte de cima aqui, que vai sobressair, que é o que eu queria, e ele engloba aqui certinho. Deixa eu só alinhar, que ele ficou um pouquinho desalinhado aqui na altura, para vocês conseguirem enxergar direito. Aí.
e vai ficar dessa forma, tá vendo? Vai dar perfeitamente. Então os cálculos que a gente fez aqui ficaram ótimos. Aí eu vou precisar também de uma pequena tira para poder fazer o acabamento em volta para fechar isso aqui, né? Então a medida vai ser mais ou menos o dobro do que eu gastei aqui. Em vez de 40 seria mais ou menos 80, né? Para eu conseguir fazer a volta efetivamente e fechar isso aqui. Então eu vou pegar essa lateral que sobrou do tecido, né? Pelos cálculos que a gente fez, e fazer uma tira de 80 centímetros para fazer esse fechamento. Aqui tem uma parte do tecido que está cortada meio torta, então talvez essa faixinha fique um pouco torta, mas vamos ver. Vou tentar corrigir aqui, fazer uma faixa mais ou menos de 1,5 cm, que eu acho que vai ser o suficiente para fazer esse acabamento aqui. Agora sim, olha só, vamos fazer uma simulação aqui para ver se deu certinho. A ideia é que isso venha aqui, a gente vai prender isso aqui ainda, e ele vai fechar. Dessa forma, tá vendo? Então deu perfeitamente, a medida ficou boa aqui, deu pra dar mais de uma volta e prender bem. Você pode até diminuir isso aqui um pouquinho, tá? Quer ver? Eu acho que se você fizer pra ele prender aqui atrás, ainda vai dar uma boa quantidade, não precisa disso tudo não, só se você quiser que ele prenda na frente, tá? Então aqui dá pra tirar, deixa eu ver, uns 20 centímetros, então ao invés de fazer com 80, você faria com 60, que é 1,5 vezes a largura do tecido que você usou, né? Se eu usei 40 aqui, então 60 1,5 vezes, tá? Então é um cálculo bom aí pra vocês fazerem pra adaptar a medida de vocês. Então vamos pregar isso aqui e depois a gente faz a furação para a costura do miolo. Qual que é a ideia aqui, né? Onde que a gente vai prender isso aqui exatamente? Deixa eu voltar com o miolo aqui. Isso vai vir mais ou menos aqui assim. E essa aqui é a parte que vem por cima para fechar. A ideia é que a gente prenda ele aqui centralizado na vertical, né? Obviamente. E com uma distância pequena aqui. Não precisa ser muito distante, não. A gente vai fazer um pequeno furo, um pequeno rasgo aqui, por onde eu vou entrar com essa fitinha, a gente vai dar uma pequena costurada, tá? Eu vou mostrar aqui direitinho. Então aqui, vamos fazer primeiro uma marcação da centralização na vertical. Se eu tenho aqui 21, o centro da vertical seria 10,5, certo? Então eu vou fazer uma marcação bem na pontinha aqui, só para eu saber onde é que é. Ok. E eu vou fazer uma distância de uns 2 centímetros aqui, eu acho que tá bom, não precisa ser muito distante, nem muito perto também, para não correr o risco de rasgar aqui. E como eu fiz essa fitinha aqui com 1,5 de largura, né, eu preciso fazer um rasgo aqui exatamente de 1,5 para conseguir passar isso aqui, né? Então, eu vou pegar a partir desse ponto central que eu coloquei aqui, 0,75 para cada lado, porque aí ele vai ficar alinhado. Vou tentar marcar 0,75, né? Acho que aqui vai dar. Que aí eu marco 1,5 aqui e faço esse furo pra gente atravessar. E com cuidado na hora de passar o estilete aqui para não passar mais do que você precisa, né? E não ficar um rasgo muito grande. Então vai devagarzinho, com cuidado. Se você tiver um bisturi, fica bom também, tá? Porque aí fica mais preciso. O meu bisturi eu não sei onde é que tá, então eu vou com o estilete mesmo. Aqui deu, ó, tá vendo? Que ele abriu aqui, não sei se vai dar pra ver direito aí na câmera. Acho que dá, né? E aí eu preciso passar por esse furo aqui. Pelo lado de fora, você tem que deixar a parte igual, né? Pro lado de fora, o mesmo tecido certinho pro lado de fora, ao invés de fazer no verso. Então, vamos tentar passar aqui, ver se eu vou precisar abrir mais um pouquinho pra conseguir. Que pode acontecer também, se ficar muito justinho, ficar difícil de passar. Ainda mais que esse tecido é grosso, né? Então, dificulta um pouquinho mais. Acho que vou ter que abrir mais um pouquinho pra conseguir passar aqui. Aí consegui atravessar, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito, só um pedacinho pra parte de dentro, porque a gente vai costurar isso aqui pra prender. Você pode fazer a costura da forma como você quiser, como você achar mais simples. Eu vou fazer um X aqui, tá? Que é uma costura simples, né? Vão ser 4 furinhos só e vou fazer, lembrando que o nó tem que ficar pra parte de dentro, tá? Pra, obviamente, não ficar aparecendo do lado de fora. Vou fazer aqui os furos com 1 centímetro de distância entre cada um. Peguei um pedaço de linha laranja, que é a mesma que eu vou usar para costura, e aí pelo lado de dentro aqui eu vou atravessar para prender uma coisa na outra. Deixa uma pontinha do lado de dentro para você dar o nó, atravessa cruzado.
Aqui na parte de dentro, eu vou unir uma ponta com a outra para dar o nó. Vou até passar embaixo aqui desse outro pedaço que que já tá costurado aqui, para ajudar a prender ainda mais, tá? Aí, olha só, ficou presinho. E agora a gente vai fazer a furação para costurar o miolo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos alinhar aqui de novo, colocar direitinho onde a gente quer que fique. Quero que fique mais ou menos assim, ó. Então, eu preciso marcar aqui qual que é o início do meu bloquinho, né? Para eu saber exatamente onde ele vai começar, onde eles vão começar, para eu começar a fazer a furação a partir disso aqui. Então, eu vou fazer como? Eu vou colocar aqui a régua só para marcar exatamente onde está o final do bloquinho, tá? Então, é a partir daqui que eu tenho que pensar na minha furação. Eu já fiz o meu esquema de furação, que é esse aqui. Eu vou deixar o esquema para vocês na tela, para vocês verem também como é que eu fiz. Vão ser 6 colunas, 2 colunas simples nas laterais e 2 colunas de long stitch no centro, ok? Então é por isso que a gente tem essas 6 colunas. A distância vocês podem fazer da forma como vocês preferirem, eu vou fazer desse jeito aí, tá? E aí, agora que eu já alinhei o meu gabarito aqui com o início que eu precisava, eu só vou prender ele com binder clip e a gente vai fazer a furação. Vou colocar aqui a proteção também, para não marcar o tecido do outro lado. Aí, olha só, antes da gente começar efetivamente a furar, vamos medir aqui para ter certeza que tá alinhado, que não ficou torto, né? Então, eu pego aqui a distância da beiradinha até o início do meu gabarito aqui, ficou com 14,3. Embaixo, ele tá maior, olha só, tá com 14,6. Então, eu tenho que dar uma alinhada aqui. Vou soltar esse de baixo, alinhar aqui para ficar também com 14,3. Depois eu volto no de cima só para ajustar aqui, porque ficou um pouquinho torto. Que eu só ajusto para tirar a bolha que deu aqui, né? Aí, certinho. Então, para quem quiser saber, a minha distância aqui tá 14,3, certo? E aí eu vou fazer a furação nas interseções, apoiar aqui na minha base de furo, que tá aqui embaixo, e atravessar aqui. Depois que você terminar a furação, tira a proteção, tira o gabarito. Olha só. Não sei se vai dar para enxergar, porque fica bem discretinho. Tá vendo? E até marcou um pouquinho o binder clip aqui. Então, talvez o ideal seja botar um pouco mais de proteção de papel, tá? Pra não marcar aqui. E aí, eu vou usar a mesma furação pra poder furar o miolo, certo? Vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o primeiro bloquinho, vou alinhar com esse gabarito. Lembrando aqui que o miolo é menor do que a capa, certo? Então, o gabarito vai ficar sobrando um pouquinho pra cada lado. Você tem que alinhar aí pra ficar certinho. E aí, eu vou fazer uma pequena marcação aqui do lado de fora. Vou pegar essa primeira folha, furar ela aqui aberta. E aí eu vou usar essa folha na parte de dentro como gabarito para furar o restante. Vou pegar aqui a minha base de furo, meu berço de furo. Você não precisa de um, mas se você tiver, acho que vai ser mais fácil nesse caso aqui, que são muitas folhas no mesmo bloquinho. Vou prender aqui as folhas no mesmo lugar para elas não saírem, usando um binder clip. Furação feita, tira a proteção, tira o binder clip, aliás, e volto essa folha pra fora. Aí eu vou fazer a mesma coisa com todos os bloquinhos até tá tudo furado, e aí a gente passa pra costura. Depois que você terminar de furar todo o seu miolo, aí sim a gente vai passar pra costura, certo? É só o que tá faltando agora. Vamos pegar a capa aqui e a gente vai alinhar. Aí, como que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu pegar a minha linha, né? Eu vou usar essa linha encerada laranja, que foi a mesma que eu usei pra fazer o X ali da fitinha, né? A quantidade que a gente vai usar vai ser muito semelhante à long stitch mesmo, que a gente usa 2 vezes a altura do bloquinho pra cada bloquinho, né? Assim, pra gente poder saber mais ou menos a quantidade de linha. Aqui a gente vai ter só uma pequena diferença, então eu vou alterar pouco, tá? Acho que eu vou fazer com 2 vezes e meia, acho que vai ser o suficiente, tá? Então, 2 vezes e meia para cada bloquinho. Se são 6 bloquinhos, eu usaria 15 vezes a altura aqui. Vou começar pelo bloquinho de baixo, deixar os outros aqui, lembrando de tomar cuidado na hora que você for pegar cada bloquinho para manter eles na ordem, né? Senão sua agenda fica na ordem errada. Eu vou começar pelo furo de dentro, primeiro furo aqui, e achar o primeiro furo da capa. Como aqui é um pouquinho escuro, é um pouquinho difícil de achar, mas dá para enxergar aqui os furos, tá?
deixa uma pontinha aqui para poder dar o nó no final. Aí aqui a gente vai voltar pro mesmo furo. A gente vai fazer aqui igual a gente faria numa costura chain, correntinha, que a gente volta pro primeiro furo, tá? Então cuidado aqui para não passar por dentro da linha. E você vai puxar da mesma forma, quase até puxar tudo, mas deixando um pequeno loop. Aí aqui, para você não puxar tudo, e aqui a gente vai precisar fazer isso aqui, que não necessariamente você precisa na costura chain, porque na costura chain a gente já volta para esse furo logo para dar o nó. Aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, então eu vou usar uma outra agulha, eu vou botar uma agulha menorzinha aqui, tá? Pequenininha, só para não deixar essa linha voltar para dentro, tá? Então segura aqui, só puxo para deixar bem justinho. Aí, vai ficar dessa forma, tá? Porque a gente vai precisar completar isso aqui depois e é importante que você não puxe isso sem querer pra dentro de novo. Então, vou deixar aqui desse jeito, vamos seguir. Vou pra próxima. E você vai fazer aqui um zigue-zague até o final, igual a long stitch mesmo. Aqui eu não tô conseguindo localizar o furo, então eu vou abrir ele aqui um pouquinho pela parte de fora para eu conseguir enxergar onde ele tá e atravessar sem muito problema. Saiu no último, você vai simplesmente passar para o próximo bloquinho, tá? A gente vai fazer essa finalização aqui quando a gente chegar do outro lado no próximo bloquinho. Então, só passa para cima. E aí a gente vai pegar o próximo, né? Eu só vou sair aqui primeiro e aí a gente já atravessa no furo. Lembra de seguir a ordem, né? Confere para ter certeza de que você tá na ordem certa. Então, aqui eu tenho 13 de dezembro, aqui 12, tá certinho, sem problemas. Vou fazer a mesma coisa aqui do zigue-zague até chegar lá no início. Quando você sair aqui no último, o que você vai fazer? Você vai ter que passar por dentro desse loopzinho que você deixou. Então, você vai tirar a agulha aqui e vai passar por dentro. Dessa forma aqui, ó, para poder fazer o loop de fechamento aqui, né? Isso aqui que é a parte link, né, da costura, link stitch, que é exatamente fazer esse link. É o que o próprio nome já diz, né? Então, é isso aqui e aí a gente vai passar pro terceiro caderno, tá? Aqui eu só vou dar uma puxada, deixa eu abrir aqui o primeiro de novo, pra ficar bem justinho, e aí agora a gente já pode dar um nó na parte de dentro. Feito isso, vamos passar pro próximo caderninho. Lembra de conferir se tá na ordem certa, 3 de outubro aqui, 4 de outubro do lado de cá, vamos passar pro terceiro. E aqui você segue fazendo o zigue-zague até o final e lá no final a gente vai fazer o mesmo link. Na última, você faz o loop aqui embaixo, do mesmo jeito. Você não vai ter aquele loop que a gente deixou aqui no princípio, mas você tem esse que foi feito aqui pela costura do bloquinho anterior, né? Faz a mesma coisa aqui, passa pro próximo e você vai fazer isso até o final, tá? O princípio aqui não vai se alterar, vai se manter até o final do caderno e aí você faz o nó na parte de dentro para finalizar. No último, você vai fazer exatamente a mesma coisa, vai fazer o loop aqui em volta para fazer o link, a única diferença é que você vai entrar no mesmo furo, né? Já que você não tem um próximo bloquinho. Chegou aqui, passa por baixo e dá o nó. Aqui acabou que sobrou muito mais linha do que o planejado. Eu não sei se eu contei errado e ficou sobrando mais do que devia, porque eu tô achando que sobrou muito, sabe?
Então eu acho que é possível que eu tenha contado errado. Quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou voltar aqui e descobrir quantas vezes eu efetivamente coloquei e quantas vezes que vai ficar no final, e eu deixo escrito aqui embaixo para vocês no vídeo. Aqui tá sobrando um pouco mais de 7 vezes e meia mais ou menos, então eu com certeza contei errado de alguma forma. Aí eu vou conferir na edição do vídeo e deixo aqui pra vocês. Mas finalizamos, a costura vai ficar assim quando você terminar, tá vendo? Você tem os links nas laterais e a long stitch aqui no centro. E é só isso, a gente já pode fechar aqui. E no meu caso, aqui tá um pouquinho aberto por conta do tecido que veio no rolo, né? O ideal é que você corte e deixe ele embaixo de peso algumas horas para que ele fique mais reto possível, depois você costure. Mas aqui no caso eu vou prender, né? Isso aqui já vai ajudar, essa outra fita aqui já vai ajudar a prender, deixar isso no lugar, e aí sim eu vou deixar debaixo de peso por várias horas e aí ele vai assentando aos poucos, tá? Essa versão da agenda com certeza ficou muito melhor do que a minha primeira versão. Eu gostei bastante do resultado e eu também tenho esse montando aqui em preto, então eu também vou fazer ele e colocar lá na loja depois. Tanto o miolo quanto a agenda em si, já física pronta, também vão estar disponíveis lá para quem quiser. E eu vou deixar só um pouquinho aqui embaixo de peso, algumas horas para ele terminar de assentar, né? Porque as pontinhas ainda estão meio em pé por conta do rolo, né? Que ele veio. Mas por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários. Se tiver alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, deixa aqui também. E eu espero vocês na semana que vem.